Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino. Esse é o nosso 29º vídeo do conteúdo de estudo bíblico do nosso discipulado cristão e é o terceiro vídeo de uma série dos 10 últimos capítulos do livro de Levíticos. Essa série nós estamos chamando ela de Uma Vida com Santidade, porque como nós podemos ver ao longo desses 10 últimos capítulos, Deus convoca o povo de Israel incessantemente para viver uma vida de santidade. Em vários momentos do texto você vai ver que ele fala: sejais santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Nós estamos estudando aqui e vendo que Deus estava então preparando o povo de Israel para ser uma nação totalmente diferente das demais nações que viviam no mundo. E por isso, ser o seu povo, por ser diferente das demais. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o capítulo 26 e o capítulo 27, os dois últimos capítulos do livro de Levíticos. Só que antes de começar, eu gostaria de fazer contigo a nossa oração. Vou pedir para que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, nós queremos nesse momento te agradecer, ó Pai, por mais esse momento. Queira, por gentileza, Pai, abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando, ó Pai, sabedoria para que possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meu irmão, então nós vamos ver que o capítulo 26 do livro de Levíticos, ele se divide em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que Deus fala ao povo de Israel as recompensas pela obediência. E nós vamos ver que isso está escrito entre os versos 3 e 13. E dos versos 14 ao 39, Deus fala sobre os castigos pela desobediência. Você já deve ter percebido que foram 10 versículos para falar sobre as bênçãos e as recompensas e 33 para falar sobre os castigos. É interessante também a gente frisar aqui que esse texto bíblico ele tem um texto correlato no livro de Deuteronômios. Basicamente o capítulo 28 do livro de Deuteronômios ele fala do verso 1 ao 14 sobre as recompensas e do 15 ao 68 sobre os castigos. As recompensas também, existe uma outra correlação pequena lá em Deuteronômios, no capítulo 7, entre os versos 12 e 13. Bom, o capítulo 26, ele começa nos dois primeiros versos dizendo o seguinte, né? Deus começa convocando, né, dizendo ao povo as condições pelos quais ele coloca para que ele abençoe a nação de Israel. E nós vamos ver que ele fala o seguinte para o povo de Israel: olha, não façam ídolos para vocês, não levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedras com figuras esculpidas na terra de vocês, para que vocês se inclinem diante delas, porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Então isso aí digamos assim, é o começo do capítulo 26, onde Deus fala para o povo de Israel, principalmente o seguinte: olha, abstenham-se totalmente da idolatria, reverenciem o meu santuário e o dia do Senhor. E aí ele continua para poder falar sobre as bênçãos, colocando 3 condições importantes. Primeiro, se andares no meu estatuto, se guardares os meus mandamentos e se cumprir os meus mandamentos, então eu vou abençoar vocês. E abençoar de que maneira? Primeiro, chuva a seu tempo, ou seja, chuva de forma integral, normal, que abençoasse no ponto de vista da colheita, da produção, do suprimento de água. Terra produtiva com árvores frutíferas, haverá fartura para a colheita, porque a colheita se sobreporá entre as diferentes estações. Vocês viverão em segurança na terra de vocês, porque poderão dormir em paz, sem que sejam perturbados. Na terra de vocês não vai ter animais nocivos que possam querer vir matar ou trazer danos aos animais, aos gados ou até mesmo aos filhos de vocês. Na terra de vocês também não vai passar a espada. Seus inimigos serão perseguidos por mim, Deus fala para eles, e eles cairão a espada diante de ti. 5 de vós será suficiente para perseguir 100 inimigos, e 100 perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Frutificarão e vos multiplicarei, e cumprirei com vocês a minha aliança feita com Jacó, Isaac, e Abraão. Vocês ainda estarão comendo a colheita anterior, quando chegar a nova colheita, e terão que jogar fora e dispensar a comida velha, ou seja, muita abundância. Agora eu quero chamar a atenção aqui para os 3 últimos versículos da parte das bênçãos, que é do 11 ao 13, onde Deus fala para o povo de Israel o seguinte: olha, porei no meio de vocês o meu tabernáculo,
e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios, e quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. É possível totalmente nós fazermos aqui, amados, um paralelo desses 3 versículos com a nossa vida hoje. Aquilo que Deus faz conosco quando nós nos convertemos para Cristo. Habitarei no meio de vocês e andarei com vocês. Hoje nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Senhor também fala, tirei vocês da terra do Egito para que não fossem mais escravos dos egípcios. Quando nós deixamos o mundo de pecado, é de lá que nós saímos. E aí Deus fala ainda o seguinte, olha, quebrei o jugo do pecado que estava sobre vocês. Então isso aí é plenamente atual. A gente vê que é um texto bíblico escrito para o povo de Israel no Antigo Testamento, mas nós conseguimos fazer um paralelo extremamente eficaz aqui com o que nós vivemos hoje em dia na nossa conversão. E aí a gente vai ver que o capítulo entra numa parte onde começa a falar dos castigos. E é interessante que Deus fala o seguinte, olha, até aqui então, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados dessa forma. No entanto, se vocês não me ouvirem, se não cumprirem todos os meus mandamentos, rejeitarem os meus estatutos, ficarem aborrecidos quando eu trouxer juízo sobre vocês e não cumprirem todos os meus mandamentos, quebrando assim a minha aliança, então eu farei com vocês o seguinte. A gente olhando para a parte que fala dos castigos, é possível nós dividirmos esse momento em 4 fases. Nós vamos ver que à medida que o povo vai deixando de cumprir, Deus vai aumentando o nível do castigo. A primeira fase eu diria para você que está no verso 16 e 17, onde Deus fala para eles o seguinte, olha, eu trarei sobre vocês pavor, fraqueza, febre, que farão desaparecer de vocês o brilho nos olhos e os farão definhar a vida de vocês. Vocês semearão os campos, mas será em vão, porque quem vai comer, quem vai colher, serão seus inimigos. Voltarei o rosto contra vocês e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão, mesmo que ninguém esteja perseguindo. E aí, se vocês ainda continuarem me desobedecendo, nós vamos ver que passamos então para a fase 2, que vai do verso 18 ao 22. E lá Deus diz o seguinte, se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa de seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra seja como bronze. Vocês gastarão a sua força em vão. A terra não dará colheita e as árvores não darão fruto. Se andares em oposição a mim e ainda não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Pois enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com seus gados, reduzirão vocês a poucos e ainda deixará as suas estradas vazias. Vamos ver que se mesmo assim o povo continuar ainda em negligência, vamos para a fase 3. E aí a fase 3 fala do verso 23 ao 26, que diz o seguinte, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não se voltarem para mim, porém continuarem andando em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem em suas cidades, enviarei pestes ao meio de vocês. Não há para onde vocês correrem. Eu vou enviar pestes lá. E vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, mesmo que 10 mulheres aí possam assar pão em um único forno, vocês vão repartir o pão de acordo com o peso, comerão, mas não conseguirão se saciar. E aí Deus fala, e se mesmo assim, né, vai para o nível 4. Que vai do verso 27 ao 39. E aí Deus diz o seguinte, se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Vocês terão que comer a carne dos próprios filhos e das filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde vocês queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos deuses de vocês que vocês adoram.
A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei a cidade de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável de seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nelas vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão, e a terra que vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da assolação, e vocês estarão na terra de seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante esses dias de assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles que porventura sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal grande nas terras de seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre nações e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aquele de vocês que sobreviver serão consumidos pela iniquidade nas terras dos inimigos de vocês e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. A gente observa aqui, então, que esse capítulo, amados, é um capítulo extremamente profético para aquilo que aconteceu na vida do povo de Israel. Quando nós olhamos para a vida do povo de Israel e para o futuro daquilo que aconteceu mais à frente, nós vamos ver que toda a desobediência do povo acarretou nesses castigos que Deus disse que iriam acontecer. Basta você olhar para o cativeiro babilônico, para a destruição do templo, para a questão do povo de Israel que se dispersou pelo mundo, até mesmo para fatos mais contemporâneos, como a questão até mesmo aí da Segunda Guerra Mundial, né, dos holocaustos contra os povos judeus. Enfim, tudo isso é fruto da desobediência do povo de Israel em relação aos mandamentos de Deus. Acontece que Deus também, por outro lado, ele espera do povo o arrependimento. E quando há o arrependimento, então Deus traz a restauração e a regeneração. E aí nós vamos ver isso escrito entre os versos 40 e 46. E lá Deus disse o seguinte para Moisés escrever para o povo de Israel: mas se confessarem os seus pecados e os seus pecados de seus antepassados, a sua infidelidade, a sua oposição a mim, que me levaram a me opor a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, Isaque e Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram meus decretos. Porém, apesar disso, quando estiverem na terra dos inimigos, eu não os desprezarei, nem os rejeitarei e nem os destruirei totalmente, quebrando assim a minha aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. E aqui Deus está mostrando que ele é um Deus fiel. Mesmo o povo sendo extremamente transgressor, e Deus trazendo juízo sobre a nação de Israel, aquele que se humilhar, aquele que se arrepender, aquele que voltar a Deus, então Deus diz para eles: eu não os desprezarei, eu não os rejeitarei e não os destruirei. Por quê? Porque se eu destruir todo mundo, eu vou quebrar a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Então eu não farei isso. Haverão aqueles que irão se arrepender. E quando a gente olha novamente aqui, eu falo para a história do povo de Israel, nós temos alguns exemplos aqui que eu quero citar para você, na Bíblia, né, do Antigo Testamento, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, que foram personagens que viveram naquela época e foram pessoas que Deus agiu na vida deles porque eles eram fiéis ao Senhor. Mesmo toda a nação sofrendo, mesmo tudo aquilo acontecendo, com esses aqui que eu acabei de citar, Deus mostrou a sua fidelidade e os honrou. E aí eu quero terminar aqui o capítulo 26, dizendo finalmente aqui que Deus fala, né? Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que eu os tirei da terra do Egito,
e os coloquei, né, como vitrine às demais nações, porque eu sou o Senhor. Então, foi isso, né, que Deus mandou para Moisés para finalizar a questão do capítulo 26 com as suas ordenanças ao povo de Israel. Bom, e aí eu quero então, só para concluir com você, o que nós conseguimos enxergar aqui quando nós olhamos para Deus em relação à forma como Deus agia em relação ao povo de Israel, ao seu povo ou a nós, inclusive, nesse momento. Nós temos um Deus zeloso, que é um Deus que tem ciúmes do seu povo, que quer o seu povo fiel a ele. Por isso que Deus é o tempo todo, de forma veemente, ele combate a questão da idolatria. E idolatria, gente, não se resume só à questão de você adorar imagens, esculturas, né? Não. Também tudo aquilo que você coloca na sua vida antes de Deus é uma idolatria. Se você coloca os teus negócios, o teu dinheiro, a tua casa, o teu bem, a tua família, você está adorando isso mais do que a Deus. Isso é uma idolatria. Então tome muito cuidado com esse termo, com isso, porque Deus é um Deus zeloso. Deus quer você para Ele. Ele tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Nós também vemos um Deus justo, porque é um Deus que cumpriu aquilo que Ele falou. Ele foi justo. Olha, se vocês fizerem o que eu estou mandando, eu vou abençoar vocês. Quando a gente começa a olhar, inclusive, para os reinados, para os começos ali de Davi e Salomão, quantas bênçãos o povo de Israel recebeu. Mas aí quando começou a vir o pecado, entrar o pecado, né, através ali dos casamentos, de toda aquela miscigenação, né, principalmente no reinado de Salomão, houve a queda do reinado de Israel, né, houve a divisão do reino e aí a partir daí a degradação do povo de Israel, como a gente vê na história da Bíblia. E um Deus justo que veio e trouxe o juízo, conforme ele tinha dito aqui nesse capítulo que nós acabamos de falar. Um Deus poderoso que cumpre com poder veementemente aquilo que ele fala. Um Deus de palavra e poderoso que realmente trouxe mesmo a juízo ali, a cabo, vamos assim dizer, aquilo que ele prometeu. Mas por outro lado, a gente também tem aí um Deus misericordioso, né? Que quando há o arrependimento do homem, o reconhecimento dos seus pecados, o pedido de perdão, a humilhação, né? O reconhecimento de que aquele juízo que ele está recebendo é justo por não ser um filho desobediente, então nós temos aí um Deus misericordioso que honra a aliança feita com o homem, com a humanidade, com o cristão. Bom, então eu quero só dizer para você o seguinte, eu tenho um vídeo que eu gravei aqui no canal também, eu vou deixar um card para você, falando sobre por que ler o Antigo Testamento. É exatamente importante você ler para você poder entender que toda essa parte histórica do povo de Israel tem uma total correlação, primeiro, com a vinda de Jesus, porque tudo aquilo aponta, traz uma prefiguração para a vinda do Messias, uma preparação para a vinda de Jesus, e é possível nós tirarmos ensinamentos, como nós falamos, inclusive já agora aqui nessa videoaula, sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel, com o que nós estamos vivendo atualmente. E para finalizarmos essa nossa videoaula, eu quero finalizar com você falando do capítulo 27, que é o último capítulo do livro de Levíticos, onde ali nós vamos ver que fala dos resgates das coisas do Senhor. Né? Aquelas coisas que eram consagradas e dedicadas a Deus por meio dos votos. Do verso 3 ao verso 7, nós vamos ver ali valores estipulados por Deus para o resgate de pessoas feitas por meio de votos. E nós vamos ver que os valores eles eram diferentes por idade e por sexo, variando entre 600 gramas para o homem, né, em idade produtiva dos 20 aos 60, a 36 gramas para uma mulher, ainda quando criança de 1 a 5 anos. Nós vamos ver também que uma pessoa, quando era demasiadamente pobre, ela procurava o sacerdote, e o sacerdote tinha a liberdade por Deus para poder afiançar um valor de acordo às suas possibilidades. Um detalhe é que nós podemos ver que no verso 11, era possível você trocar, né, pagar esse resgate com animal, inclusive até com aqueles animais que eram considerados impuros, como nós falamos lá no capítulo 15, né, perdão, 11 de Levíticos, tá certo? Um animal que fosse dedicado ao Senhor, ele também poderia vir a ser resgatado, desde que você pagasse o preço dele, acrescido da quinta parte. E aí também existe um detalhe, você poderia estar consagrando a casa onde você morava, o campo, né? E aí o que acontece? Haveria ali uma avaliação feita pelo sacerdote e quando se tratava de campo, era levado em consideração o quê? Quantidade de semente que era necessário para plantar aquela parte da propriedade, né? E também, né, a produtividade. Então, o cálculo incluía a questão do ano do jubileu e a questão do ano sabático. E se você quisesse pagar o resgate, era pagar o valor da avaliação acrescido da sua quinta parte. O texto também ele traz aqui uma lembrança, né, a respeito da lei do primogênito. Né, aquela primeira lei que nós vimos quando o povo deixou o Egito,
Foi a primeira lei que Deus instituiu, que é a lei do primogênito, e que depois nós vemos que Deus institui um resgate para o primogênito, quando nós falamos lá no vídeo 19 sobre a questão dos valores, né, para os levitas, em questão do resgate do primogênito. Todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, e Deus então estipula ali um valor de resgate para que o primogênito então voltasse com a família, e esse valor ficava com os levitas. Tá? E um ponto muito importante que eu quero dizer para você é o que diz no verso 28. Tá? O verso 28 desse capítulo ele traz uma coisa muito interessante que eu quero comentar contigo. Ele fala o seguinte, olha, no entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, poderá se vender, nem se resgatar, e tudo isso será consagrado e será santíssimo ao Senhor. E a gente vê hoje, digamos assim, as pessoas... talvez até um pouco por falta de conhecimento, fazendo consagração de todas as coisas que tem, como se fosse uma forma, inclusive, até de afiançar, de segurança, né, de seguro. Estou assegurando aqui o meu carro. Deus me preparou de comprar um carro, vou consagrar o meu carro ao Senhor. Olhe para o texto bíblico. Tá? Tudo aquilo que foi consagrado por completo ao Senhor não poderia ser vendido nem resgatado, e tudo isso seria considerado sagrado. Então você não poderia usar o seu carro para mais nada, a não ser para você usar para a obra de Deus, tá? Então muito cuidado com isso, para você não banalizar a questão da consagração. Não estou dizendo aqui que você não tem que agradecer a Deus, que você não deve orar para que Deus guarde, para que Deus abençoe, não é isso, é a consagração. E eu vou dar um outro exemplo aqui também, a questão do instrumento musical. Comprou um instrumento e vai consagrar o instrumento a Deus, esse instrumento ele deve então só ser utilizado para tocar hinos e músicas de louvores a Deus. Tá? Então você pega o instrumento, consagra a Deus, toca na igreja e depois vai tocar na banda de carnaval. Não está certo. Tá? Você está utilizando uma coisa sagrada, consagrada, santíssima, em atividades profanas. Então, muito cuidado com isso, para que você não venha incorrer em uma falta diante de Deus. Tá? E a última abordagem que eu quero fazer desse capítulo é com relação à questão dos dízimos. Os dízimos, todos os dízimos são consagrados ao Senhor, tornando-se assim coisa santa. E a gente vê hoje, infelizmente, aí uma questão do mau uso do recurso das igrejas decorrentes de dízimo por parte de alguns líderes religiosos. E o povo, muitas das vezes, questiona, julga. Gente, não precisa se preocupar com isso, não. O juízo vem e quem vai julgar é Deus. Então, se ele realmente está utilizando de forma equivocada, de forma errada, o recurso daquilo que é santo, pode ter certeza que o juízo vai ser cobrado da parte de Deus. Tá? Então, cabe a nós não deixarmos de cumprir a nossa parte como servo e deixe que Deus faça dele como juiz, tá ok? E a gente, às vezes, muita gente deixa de ir na igreja, se afasta da igreja por conta disso. Não, você está misturando as coisas. Você não precisa se preocupar, faça a tua parte de servo e deixa que Deus faça dele como juiz, tá ok? Bom, esse aqui é o nosso capítulo 27, nós terminamos assim então o livro de Levíticos. Na próxima aula nós vamos começar falando do livro de Números. Estamos na reta final desse nosso programa de discipulado. Vai acompanhando a gente aqui no canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo e na descrição desse vídeo. E você pode me seguir lá também. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.